Olá, quero saudar a todos com a paz de Cristo. Que o Senhor possa estar inundando através dessa paz os vossos corações nesse dia, né? Sua vida, sua família, são os nossos desejos. Eu gostaria de ler 2 textos hoje e meditarmos um pouco sobre eles. O primeiro texto se encontra em Malaquias 3:10, que ele é muito conhecido, que diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. E o segundo texto se encontra em 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 7, que diz assim: Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Esses 2 textos falam sobre o dízimo, falam sobre contribuição, sobre ofertas. Esse tema ele é muito polêmico, é um dos temas mais polêmicos da Bíblia. Muitas ideias, alguns pensam de uma forma, outros de outra, e usam a Bíblia como base, e assim nós temos uma certa polêmica. Mas o que nós devemos sempre fazer é pedir que o Espírito Santo de Deus, através dessa leitura, da leitura da palavra por completo, possa colocar em nossos corações a vontade dele, o que ele deseja através desta palavra falar aos nossos corações e nos ensinar. Eu gostaria de não tomar muito tempo nesse vídeo, mas eu creio que vai ser um pouquinho mais longo do que os outros. Talvez. Vamos tentar, né? Então, eu gostaria de falar sobre o dízimo. Se o dízimo, ele é uma obrigação ou ele é gratidão? É para pensar sobre isso, se nós somos obrigados a dar o dízimo, a entregar o dízimo, ou se nós entregamos esse dízimo por um sentimento de gratidão a Deus. Então vamos lá. O sentido do dízimo foi deturpado durante os anos. No Velho Testamento, o dízimo era para ser entregue às tribos de Levi, os levitas, pois eles cuidavam das coisas do templo. Eles não trabalhavam fora por salário, né? Eles serviam as demais tribos e também eles serviam a comunidade através do seu trabalho. Também nós vemos no Novo os discípulos de Jesus que também faziam de forma voluntária. Assim como os levitas faziam, os discípulos de Jesus também faziam. O dízimo, ele foi criado por Deus para nos ensinar a sermos caridosos, para ajudarmos outras pessoas. Como nós lemos nesse texto, está intrínseco lá. Nós, através do dízimo, nós aprendemos uma lição, a não sermos avarentos. O que é ser um avarento? Amar ao dinheiro, estar preso ao dinheiro, às riquezas, né? Só pensar em si próprio. Egoísta, ele fica egoísta. Então o dízimo, ele se torna um antídoto contra a avareza. O dízimo também, ele não é para fazermos impérios, nem enriquecer líderes religiosos. Essa não é a finalidade do dízimo. O dízimo é para ser aplicado na manutenção da igreja. Como nós lemos
ali no Velho Testamento, Malaquias 3:10, fala sobre manutenção do templo. Então, hoje em dia também se usa para manutenção da igreja, da casa do Senhor, né? E nesse local também, através dos dízimos, eles são utilizados para ajudar os necessitados, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros. A Bíblia deixa bem claro o sentido, o porquê dizimar, em que deve ser aplicado. Deve ser aplicado no próximo, demonstrar o amor ao próximo. É compartilhar também dos nossos bens. Aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus nos abençoou, nós também compartilhamos com os necessitados através do dízimo e das ofertas que nós entregamos. Agora, uma coisa que nós aprendemos, que eu também aprendi na minha vida, o dízimo, ele deve ser feito de forma espontânea. Também lemos no texto, no Novo Testamento, as ofertas ou dízimos devem ser feitos de forma espontânea e não por obrigação. Por obrigação, você não está servindo a Deus. Por obrigação, você não está demonstrando amor a Deus. Por obrigação, você não está demonstrando gratidão por tudo que o Senhor tem feito e tem te dado na sua vida financeira. Dízimo, ele é um princípio de fidelidade. Eu fui abençoado, Deus me abençoou, Deus me deu saúde, Deus me deu trabalho. Então tudo que eu recebi vem através do Senhor, da bênção dele. Então eu tenho que ser fiel também. Se eu fui abençoado, por que eu não posso abençoar outras pessoas? O dízimo, como está ali em Malaquias, é uma bênção. Aquele que entrega, ele é abençoado pelo Senhor. Ele é abençoado. Nós não devemos, através desse pensamento também, pensar, eu vou entregar porque eu quero receber algo em troca. Não, não se faz isso. Com o Senhor não se faz barganha. Com o Senhor nós obedecemos, nós somos fiéis para sermos abençoados. Se nós dizimamos, se nós ofertamos, é porque Deus proveu, Deus nos deu para abençoar. Sobre a igreja primitiva, como era no início da igreja? Bom, praticamente ela não dizimava, eles ofertavam. Eles dizimavam de uma forma diferente, porque hoje nós entendemos que o dízimo, como antigamente também, 10%. A igreja primitiva, ela dava mais do que 10%, ela dava tudo. A igreja primitiva, ela, como nós vemos no início, na palavra, ali mostra que a igreja primitiva, ela vendia os seus bens, as pessoas vendiam os seus bens e repartiam entre si. Mas por que esse pensamento? Porque eles queriam ter tudo em comum, eles não tinham essa prática de dízimo que nós temos hoje, eles esperavam a volta eminente de Jesus. Então eles se preocupavam, Jesus está voltando, para que juntar tesouros aqui? Para que juntar tantas propriedades? Vamos ter tudo em comum, porque Jesus está voltando. Eles esperavam a volta de Jesus naqueles dias. Não se achavam necessitados entre eles, porque eles dividiam tudo. Eles eram desprendidos. Eles não tinham apego aos bens materiais, a igreja primitiva. A igreja primitiva também considerava a pobreza uma virtude. Eles viviam na sua simplicidade. E também, outra coisa que acontecia, eles eram perseguidos nos primeiros séculos, perseguidos pelos romanos. Então, o que adiantava eles quererem construir riquezas aqui na terra, sendo que os romanos os perseguiam, levavam a tribunais, matavam, e eles tinham que sair dali para outras terras. Isso ajudou na propagação do evangelho. Então, não há prova da prática de dízimos no início da igreja. Essa prática dos dízimos levou mais de 500 anos para se tornar uma prática definitiva. Existem documentos dos pais da igreja, a patrística, que afirmam isso. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui daquela época. Tertuliano, nos seus escritos, mostra oferta voluntária, doações. Cipriano de
Cartago no ano 210 a 258. A partir do século III, enfatizava o dízimo para suprir as necessidades dos líderes religiosos. A partir de um documento, a Constituição dos Santos Apóstolos, no século III e IV, o primeiro texto a dar ênfase aos dízimos como sistema de manutenção da igreja surgiu, como sistema de manutenção para a igreja. A primeira legislação sobre os dízimos vem a partir do século VI. A Igreja Católica, através do concílio, o primeiro concílio de Tours, na França, no ano de 567, e depois houve outro concílio também, de Macon, no ano de 585, vem legislar sobre os dízimos, a necessidade de dizimar. Também foi redescoberto em 1873, em Constantinopla, um escrito, o Didaquê, Ensinamento dos 12 Apóstolos. Esse escrito, ele foi feito entre 60 e 90 depois de Cristo, não pelos apóstolos, mas por cristãos do século I. São ensinamentos baseados nas tradições orais e escritas da época. Nele consta que a oferta era voluntária. Então são escritos antigos dos primeiros séculos mostrando que realmente não era praticado o dízimo pela igreja primitiva, e sim as ofertas voluntárias. Nesse escrito de Didaquê consta na sua obra o seguinte: ao partir, o apóstolo não deve levar nada a não ser o pão necessário para chegar ao lugar onde deve parar. Se pedir dinheiro, é um falso profeta. Olha só o que estava escrito nesse escrito do Didaquê, ou Didaquê. Se o apóstolo saísse, na sua missão e pedisse dinheiro para ele, para o seu sustento, ele era um falso profeta. Era assim que era visto naquela época. Então, esta prática dos dízimos não existia na igreja primitiva, mas sim uma oferta voluntária. Então, e nós? Eu devo dizimar? O Novo Testamento não impõe essa obrigação de dizimar. Ele não nos obriga a dizimar. Dizimar não é obrigatório em nossos dias, mas nós o fazemos. Por quê? Por agradecimento, responsabilidade com a obra de Deus, para esse sustento da obra, reconhecimento que tudo vem dele, por isso nós ofertamos. O mais importante é a vontade de contribuir para a expansão do Evangelho. A vontade de contribuir com um coração alegre é maior do que a quantidade oferecida. Será que é isso que nós ouvimos por aí? Que a quantidade não é o mais importante, mas sim o coração pronto, com alegria. A Bíblia fala que nós devemos dar com alegria. Então, esse coração aberto, alegre para oferecer, torna a oferta grande, uma grande oferta. Através do coração sincero, alegre. Porque a palavra diz que Deus ama ao que dá com alegria. Quando nós ofertamos, nós demonstramos que amamos mais a Deus do que o dinheiro. Amamos mais a Deus do que o dinheiro quando nós ofertamos, quando nós dizimamos também. Afinal, nós não podemos servir a dois senhores, né? A Deus e a Mamon, que são as riquezas. E aí? E no meu caso, eu dizimo, oferto, no meu entendimento, no meu coração, que o Espírito tem colocado na minha vida, através da palavra também, eu dizimo e eu oferto, como agradecimento, como fidelidade, mas eu não dizimo porque eu sou obrigado, porque o líder religioso está me pressionando. Não é por pressão, é por amor e por fidelidade a Deus. Então você pode buscar essa certeza que quando você dizima ou quando você oferta, você está se preocupando com os demais.
você está distribuindo um pouco daquilo que Deus tem te dado para abençoar outras vidas. Então, o dizimar não é errado, o ofertar também não. Essa contribuição tem que sair com alegria do nosso coração. E como nós falamos, dizimar e ofertar é um antídoto contra esta prisão do amor ao dinheiro. Nós não devemos amar o dinheiro, nós não devemos cultuar o dinheiro. A palavra também nos diz que é melhor dar do que receber. E quanto mais nós semeamos, mais nós colhemos. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra possa falar ao seu coração, te dar um maior entendimento. Não vim aqui colocar uma polêmica, mas sim o que Deus tem colocado no meu coração e como eu tenho exercitado esse conhecimento. Fica na paz, em nome de Jesus.